Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente precisa entender que organização faz a diferença em todos os momentos, nos momentos felizes e nos momentos delicados também. Quando alguém da nossa família morre, vem algo que pode ajudar ou causar a maior dor de cabeça, a herança. Em casos assim, com informação e com organização, tudo fica mais leve. Sem organização e sem informação, tudo fica mais complicado. Então, bora descomplicar com a ajuda da Luciane Quedo. Tudo bem, Lu? Bem-vinda! Olá, Marcela, tudo ótimo. Falar de um tema aí tão importante, que às vezes é um pouquinho espinhoso, mas que faz toda a diferença nesses momentos. Ô Lu, eu falei dessa questão da organização, porque durante todos os nossos encontros até agora, você sempre falou muito da organização. O quanto a gente precisa se organizar, colocar tudo ali às claras, para que a gente possa tomar as melhores decisões relacionadas, por exemplo, a finanças, ao nosso dinheiro. E quando a gente fala de herança, às vezes a gente pode ser super organizado, mas, por exemplo, os nossos pais podem não ser tão organizados assim. E aí vira aquela bola de neve no momento de dor, de polêmica, muitas vezes na hora da herança. Então essa organização é fundamental, ainda que seja no momento de tão delicado e tão doloroso. Com certeza, porque na verdade a gente está falando de um gesto de amor, porque a viagem todos nós faremos, a gente só não sabe exatamente quando ela acontecerá, mas é um fato na vida de todos nós. E quando a gente fala de herança, a gente fala também que a gente não pode brigar com algumas pessoas que nos são caras. Não dá pra gente brigar com os nossos irmãos, com um dos nossos pais que for o sobrevivente, ou no caso do nosso marido ou da nossa esposa falecer, o que a gente menos quer é brigar com os nossos filhos, não é mesmo? Então, para isso, se organizar e preparar esse momento, eu digo que é bem um gesto de amor, é um gesto de grande amor pelos que ficam e por nós mesmos. E qual que é o primeiro passo, Lu? Como é que você orienta? Porque eu sei que tem algumas questões que vêm circulando, como a questão de taxação de imposto, que pode aumentar, e aí mais do que nunca a organização é fundamental. Qual que é a tua orientação? Exato. O primeiro ponto é que quando a gente fala de impostos, né, existe uma previsão para o Brasil que o imposto de transmissão sobre causa-mortes e doações, ele vai até 8%. Só que agora tem uma lei que isso tornou-se obrigatório que haja progressividade. Então, por exemplo, aqui nós que estamos no estado de São Paulo só cobra 4%. É isso hoje que a gente paga, tanto para transferir por doação ou quando a gente falece, quando a gente morre. Porém, já existe aqui um projeto de lei tramitando na Alesp que isso deve ser elevado para até 8%. Então, haverá uma faixa de gratuidade, mas haverá uma grande parcela da população que vai pagar muito mais do que os 4 atuais. Também existe lá no Senado, lá na Câmara, né, no Congresso Nacional, uma discussão que está dentro da reforma tributária, que a gente fala que isso pode ser dobrado na esfera federal, de ir para até 16%. Ô, louco! Louco, né? Pesado. De 4 vai para 8, depois vai para 16? Exato, Má. E a gente tem aqui que falar que não é só isso. Além do imposto, a gente paga os custos com advogado, que é de 6%, a tabela da OAB, mais os emolumentos, que é o custo que a gente tem ali, por exemplo, com cartório. Então, a gente está falando que a gente pode ir dos atuais 12% para até 24%. Então, o ideal aqui é a gente falar sobre isso claramente, fazermos um planejamento sucessório para pagar o mínimo possível, porque imagina, indo para 24, a gente está falando que se nada for feito, em 3 gerações a gente tem um patrimônio completamente dilapidado. E esse planejamento sucessório, qual é o ponto de partida? Sim, o ponto de partida é a gente quebrar esse tabu de que a gente não deve falar sobre isso e, como você falou no começo aqui na abertura, colocar isso, né, na mesa de forma transparente, com honestidade, e também a gente saber o que a gente quer, o que eu quero efetivamente, quem são as pessoas que eu me preocupo mais ou que eu me preocupo menos,
O que é que eu quero deixar para elas? Eu quero gastar todo o meu dinheiro e não deixar nada. Tá tudo certo, não tem julgamento. Eu quero transferir tudo o que eu tenho para essa pessoa, não tem julgamento. Eu quero gastar uma parte e deixar aqui um valor para que essa pessoa que fique ou as pessoas que fiquem possam continuar. Então esse é o primeiro passo. E a partir daí tem uma série de estratégias que a gente consegue trabalhar para que se reduza esse valor aí, para que a fungada ali do leão fique menor, né? Quando você tem isso tudo às claras, você já consegue, por exemplo, eu vou passar tal imóvel para o nome de tal pessoa. Isso minimiza esses impactos, essa fungada no cangote ou não? Sim, na verdade, quando a gente fala de planejamento sucessório, é como se a gente estivesse falando de um canivete suíço, sabe aquele que tem várias pecinhas e que de repente a chave de fendas, quando a gente está aqui, né? Estamos aqui no estúdio da TV, que tem um monte de ferramenta aqui, ela pode não servir para nada. Mas no momento que eu tô aí numa situação de desespero, com meu carro quebrado, ela pode fazer toda a diferença. Então são várias pecinhas que a gente pode usar. A transferência em vida, a doação, pode sim ser uma das alternativas, e aí vai depender muito da idade, porque hoje a gente está falando de recasamentos aos 70, aos 75 anos, como uma coisa normal, né? É muito normal que as pessoas já na terceira idade ainda tenham aí o amor latente, né? Que novos planos se consolidem. Mas a gente também tem testamento, a gente tem seguro de vida resgatável, a gente tem a nossa carta de intenções, a gente tem investimentos que ficam fora de um possível inventário. Então tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizá-las de maneira individual ou combinadas para que a gente tenha tranquilidade e também aí, né, traga tranquilidade para os nossos familiares. Sem dúvida, tranquilidade, tudo que a gente às vezes luta tanto para buscar, não é verdade? Que a gente consiga ir se organizando em todos os segmentos da nossa vida para que a gente possa ter decisões tranquilas sempre. Ô Lu, eu falei pro pessoal que hoje era um dia de novidades aqui na Hora do Vale, novidade / despedida. E essa moça aqui está se despedindo do nosso quadro de finanças. E já que a gente está falando de herança, eu queria muito te agradecer pela herança que você deixou aqui. A gente que é parceira há tantos anos, desde antes da TV Tati SBT. Não é? E agora, desde que a gente começou, na época do Novo Dia, a falar sobre finanças todas as semanas aqui na TV Tati SBT, a Lu abraçou essa ideia. Então, te agradeço muito por essa parceria de anos, semanalmente ao vivo aqui na TV Tati SBT. Foi uma honra dividir estúdio com você, viu? Eu que agradeço, mas sempre uma alegria tão grande estar aqui com você, pra né? gente também. É quase que deixar mesmo um legado, porque a gente tem que lembrar que lá no site da TV a gente está falando que tem 3 anos de conteúdo lá, né, no YouTube, lá disponível quando você tiver dúvida de algum tema. Corre lá e dá uma olhada, porque a gente falou de muita coisa aqui. Que a gente recebe feedbacks muito legais. Muito legais, exatamente. A Lu parte para uma nova fase profissional e a gente também, a partir de fevereiro, tem novidades na programação, no Grupo Tati de Comunicação e aqui na Hora do Vale também. A gente vai dar umas mexidas aqui nos nossos assuntos e vai voltar um quadro que vocês pediram muito. Mas hoje é segunda-feira, eu não vou ficar dando spoiler, não. Daqui a pouco eu conto para vocês a novidade. Mas não é uma despedida eterna da Luciana, não é assim, beijo, tchau, até nunca mais. Não, a Lu pode voltar sempre que ela quiser, porque a gente vai te chamar, viu? Sim. Aí de vocês falam não. É um até breve. É um até breve, exatamente. A Lu volta aqui ao longo da nossa programação com alguns comentários, porque pra gente é muito importante tê-la aqui com a gente. Enfim, eu sei também o quanto você gosta de vir aqui, de conversar. Certeza. Já tem telespectador comentando, Dona Lúcia falou, mas ciclos que se seguem. Obrigada, Luciana, pela sua presença e por tudo. Peraí que fechou bem na hora. E obrigada, Dona Lúcia, por estar sempre nos acompanhando, sempre por aqui com a gente. Amém, Dona Lúcia. Muito bem, Lu. Em nome de toda a TV Tati SBT, muito obrigada por esses anos de parceria. As portas continuam sempre abertas para você. Eu espero te ver em breve. Eu que agradeço. Obrigada pela confiança e por manhãs tão agradáveis. Pra gente também foi. Bom 2025 para você e até breve. Obrigada para todos nós e até breve. Até breve.